Tudo posso, nada quero. Quanto mais opções temos, mais difícil é escolher. Uma das coisas que a pós-modernidade trouxe para nós foi justamente esse limbo, né? Esse limbo existencial. Trouxe três grandes problemas e é sobre eles que nós vamos conversar nessa aula de hoje. O primeiro deles foi justamente essa ausência de propósito. O segundo deles é um problema que perturba muitas pessoas, que é justamente esse vazio existencial, uma perda completa do sentido da vida, o que acaba levando a um falseamento da vida. Muitas vezes acabamos por viver uma vida que não é a nossa. Nós estamos contando a história que nos levaram a contar. A causa principal disso tudo está justamente nessa ruptura com o passado. A pós-modernidade trouxe para a gente a ideia de que o passado que nos trouxe até o presente e que vai nos levar até o futuro, deve ser esquecido. Que a partir de agora, tudo que nós vivemos como sociedade não serve para mais nada, o que importa é apenas o futuro, esse progresso, essa ideia de que nós devemos olhar sempre adiante, que o melhor é sempre o que é mais novo. O problema é que o que é novo hoje, amanhã já vai ser velho. Então nós precisamos constantemente estar nos reinventando. E eu não quero que você me olhe aqui com uma perspectiva saudosista, né, numa sentido, olha como era melhor antes. Não, muitas das coisas são melhores hoje, de fato, muita coisa mudou, muita coisa do que funcionou ontem não funciona hoje. Mas não é por isso que nós devemos excluir todo o nosso passado, né, toda essa tradição. Porque é justamente essa ancoragem na tradição que nos possibilita duas coisas. Primeiro, dar sentido à nossa vida. É a partir de algum lugar que nós caminhamos adiante. E é a partir dessa tradição que nós conseguimos dar direção à nossa vida. Sem isso, né, nós vivemos essa vida suspensa. Como nós não valorizamos a nossa própria história, nós acabamos acreditando que nós podemos contar qualquer história. E não é assim, né? Nós nascemos, nós vivemos dentro de uma circunstancialidade. Nós somos homem, nós somos mulher, nós nascemos numa família A, B ou C, nós escolhemos estudar determinado assunto, fazer uma faculdade, começar a trabalhar em determinado lugar, e tudo isso vai condicionando a nossa vida. Nós escolhemos casar com determinada pessoa, e a cada escolha nós estamos abrindo mão de uma série de possibilidades. Mas nós ainda cultivamos essa ideia, né, esse culto à multipotencialidade. A essa ideia, que é uma ideia errada, de que nós podemos ser qualquer coisa. A pós-modernidade, sim, né, a modernidade nos trouxe grandes possibilidades. Hoje nós podemos, né, com muito mais facilidade, fazer essa migração de classe social. Antigamente isso era muito mais difícil. Aquela pessoa que nascia em uma determinada cidade, era muito difícil ela sair dali. Provavelmente ela iria trabalhar na mesma profissão do pai, ia ter uma vida muito próxima da vida que o pai teve. Hoje não, né? Hoje nós temos muito mais possibilidades, sem dúvida. Mas nós não temos todas as possibilidades. E é isso que nos deixa, muitas vezes, perdidos. Porque nós queremos acreditar que nós podemos, de fato, ser qualquer coisa. E quando eu digo tradição, pode ser que você tenha a impressão de que eu estou falando de uma prisão. Eu devo viver na minha cidade, ter a minha profissão. Não, não é isso. A tradição, ela deve funcionar, ou ela deveria funcionar, ou ela funciona de forma correta como um fio condutor. Muitas vezes, como um ponto de partida. De todas as opções que você acredita que tem, se você de fato for analisar a sua circunstância, você vai ver que você não tem tantas assim. Esse fio condutor é o que vai permitir conectar gerações. É dar sentido ao que aconteceu e ao que vai acontecer. É essa tradição que permite nós aproveitarmos o conhecimento de vida que existe mesmo dos nossos antepassados e estabelecer os nossos valores com base nessa tradição. É isso daqui que vai nos dar a nossa cosmovisão de mundo. E isso se perdeu completamente. A cosmovisão da maioria das pessoas hoje é uma cosmovisão construída pela publicidade, pela propaganda, porque elas justamente fizeram esse processo, né? Elas aboliram o passado, não existe mais essa valorização do que aconteceu, e agora só existe uma cosmovisão que foi instalada artificialmente porque havia um vazio existencial muito grande ali dentro. E isso provoca em nós, né, uma vez que nós não temos esse valor pela tradição e essa valorização pelo que é novo, um apetite pela novidade. Nós queremos somente a novidade, o novo. Um apetite que ele é insaciável, porque aquela velha história, né? O que é novo hoje vai ser velho amanhã, e amanhã eu vou querer o novo de amanhã, não o novo de hoje. E aí nós ficamos
nessa constante busca por algo que nós nem sabemos exatamente o que é, desde que seja novo. Nós perdemos também uma ausência da forma da vida. Nós não sabemos hoje como deve se portar um pai, nós não sabemos hoje como deve se portar um homem, uma mulher, nós não sabemos hoje como deve se portar, não sei, um médico. Não existe mais essa forma para que nós colocarmos ali o nosso conteúdo. Mais uma vez, não é aqui falando de uma prisão, mas falando mesmo no sentido de que existe ali uma estrutura que nós precisamos seguir. E sem essa estrutura ser seguida, surge essa crise de sentido. Eu preciso reinventar todo o caminho a todo momento. E essa crise de sentido, ela surge justamente por essa falta de referência. O que nos leva, né, a uma crise de autoridade, que muitas vezes não é quem sabe mais que é valorizado, é quem é mais famoso. Valorizamos muito mais os influenciadores do que de fato quem estuda determinado assunto. Isso nos leva a uma identidade fragmentada. Um indivíduo que tem que ser vários indivíduos. Ele tem a sua vida social, ele tem a sua vida profissional, ele tem a sua vida familiar, ele tem a sua vida espiritual, e nada disso conversa entre si porque não há um sentido único para essa vida. Ele está vivendo várias vidas. É um indivíduo que ele é diluído no meio da massa. Ele não tem mais objetivos próprios. Ele não tem mais sonhos, desejos, vontades, valores, crenças. Nada disso é dele mais. Ele está diluído no meio daquela massa, o que Ortega y Gasset vai chamar do homem-massa. Ele está satisfeito ali com a vida que atende às suas necessidades mais básicas. É uma pessoa que não tem narrativa própria. E essa combinação, né, desse indivíduo fragmentado, esse indivíduo sem propósito, sem perspectiva, é o prato perfeito para ser um indivíduo que vai ser manipulado. Manipulado hoje principalmente pelas mídias sociais e muito influenciado, claro, pelo consumismo. Para tapar muitas vezes esse vazio existencial que existe, as pessoas acreditam, são levadas a acreditar que elas precisam de mais coisas. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito belo, muito digno, mas não é isso que vai completar a nossa existência. E coroando isso tudo, né, um grande individualismo. Até essa ideia, né, de autoconhecimento foi corrompida. Hoje, nós somos levados a acreditar que tudo funciona para nos satisfazer. Que até essa própria ideia, né, do autoconhecimento é conhecer o que eu quero, o que eu posso, o que eu desejo, quais são as minhas conquistas, quais são os meus prazeres. E na verdade, nós nos conhecemos mais quanto mais nós nos abrimos às outras pessoas, quanto mais nós nos abrimos ao mundo, quanto mais nós convivemos com o outro. Julián Marías mesmo vai dizer, né, que é no outro que eu encontro o reflexo de quem eu sou. Esse individualismo, esse consumismo, essas relações transacionais. Faça uma análise dos últimos encontros que você teve, quantos deles foram sem um objetivo transacional. Ninguém faz amizade mais, todo mundo faz networking. Você encontra com alguém, muitas vezes com um objetivo específico. Você quer tirar algum proveito daquele encontro. Você não encontra para saber como a pessoa está, para conversar com ela, ela não quer saber como você está. Tem aquele quebra-gelo ali, quase protocolar, que existe muitas vezes. Bom, e a forma como eu vejo que nós podemos resolver ou começar a resolver esse problema, que ele não é um problema pequeno, é justamente recuperar nossas âncoras. Olhar para o passado e olhar o que deu certo. Disso que deu certo, o que eu consigo aplicar aqui hoje? O que eu preciso mudar? Mas essas mudanças não são umas mudanças somente pela mudança em si. Não é trazer algo novo somente porque é novo. É algo que vai, de fato, melhorar alguma coisa que já existe. E esse olhar para o passado, ele pode ser um olhar tanto intelectual, mas de fato estudarmos, né, o que as pessoas, como as pessoas de antigamente pensavam, os grandes pensadores dos seus tempos, né, e uma forma pragmática também. Como que as pessoas ao meu redor viviam, o que elas valorizavam, o que elas têm de conhecimento de vida. E existe aqui talvez um terceiro tipo de conhecimento que a literatura nos permite, que a literatura ela está no meio, né, desse modo de viver que existia, o modo de bem viver ou de mal viver, o modo de viver, embebido em toda essa carga intelectual do seu tempo. Então, consumir a literatura das diferentes épocas é, de fato, você acessar modos de pensar daquelas pessoas que viveram ali. E você tem a possibilidade de vislumbrar várias vidas, e ao vislumbrar várias vidas, nós temos ali a possibilidade de escolher, ver quais caminhos nós devemos seguir, quais caminhos nós queremos seguir. De certa forma, o que eu vejo, né, essa necessidade de ter vamos chamar de uma meta-narrativa, que Julián Marías vai chamar de um argumento vital, que vai sustentar todas as nossas decisões, todas as nossas histórias, todas as nossas
cenas do mesmo espetáculo que é a nossa vida, para que isso aponte para um sentido maior. É essa metanarrativa que vai dar sentido para a nossa vida. É essa metanarrativa que vai dar unidade de vida, que vai integrar nossas ações. Porque senão nós vamos continuar com essa identidade fragmentada. Nós vamos continuar sendo um indivíduo que acredita que precisa viver uma vida social, uma vida profissional, uma vida espiritual, uma vida familiar, seja lá qual for. E não há nada que una isso tudo. E essa metanarrativa vem de valores muito claros, né? Dessa tradição, dessa cosmovisão nossa de mundo. É a partir daqui que nós vamos encontrar, aqui nós somos chamados, ou a nossa vocação, é a partir daqui que nós vamos começar a viver com sentido. Porque se não há algo que estruture as nossas decisões, fica muito difícil nós tomarmos qualquer tipo de decisão de forma coerente com aquilo que nós queremos. E se nós não temos esse fator estruturante, nós ficamos totalmente sujeitos à manipulação, que é o que acontece hoje em dia. Cada vez mais estamos mais sujeitos à manipulação, vivendo uma vida que não é nossa, vivendo uma vida que as pessoas disseram que é o bem viver, que é uma vida muitas vezes hedonista, entregue a prazeres que nunca trazem a verdadeira felicidade. Espero que essa reflexão tenha te ajudado a escapar um pouco desse limbo da pós-modernidade, que é o caldo que nós estamos imersos hoje em dia. Um beijo grande e até nosso próximo encontro.